Olá, ainda mais uma aula de ensino religioso. Espero que vocês estejam bem e estejam em paz. O nosso conteúdo da aula de hoje é os festejos juninos e as suas relações com a religiosidade. Então, a gente vai entender aqui um pouco o que é festejos juninos, mas numa visão voltada para a questão cultural e, ao mesmo tempo, vamos entender o que significa a palavra religiosidade. Religiosidade é uma palavra, né, que está sendo aí usada nos âmbitos acadêmicos, tá? Não é uma palavra que é comum ao nosso vocabulário, ok? A questão religioso é uma coisa, a questão de religiosidade é um outro significado. Religioso está ligado aos preceitos religiosos. Religiosidade significa uma permissão, tá? Permite que você, mesmo sendo de uma religião, consiga aí entender e compreender uma religião que é diferente da sua. E a partir de sua compreensão, você passa aí a respeitar. É essa a noção de religiosidade. Então, independentemente da sua religião, hoje a gente vai entender os festejos juninos e as suas relações com a religiosidade. O que é visto enquanto religião dentro dos festejos juninos. Tudo ali tem um tom, tem características religiosas, o que é cultura popular e o que é uma cultura religiosa, tá? É sobre esse caminho aí e tentando responder essas perguntas que eu elaborei essa aula para hoje. Para quem está achando agora prazer, sou o professor Marcos, e se esquecendo de me apresentar, não esqueçam de responder a atividade, copiar a atividade, responder a atividade e enviar para o seu professor de religião ou professora de religião. Eles precisam que vocês enviem a atividade, porque a partir daí é que eles irão corrigir, irão dar a devolutiva para vocês e entender se vocês estão conseguindo compreender o conteúdo e a proposta que está sendo lançado aqui nas aulas de ensino religioso. A nossa mensagem inicial: quando você condena a religião do outro, você deixa de praticar a sua. Eu sempre coloco essas mensagens aqui, e o que é interessante é que vocês acrescentem na vida pessoal de vocês, tá? Porque não são mensagens apenas para deixar no ar, não. São mensagens que devem ser assimiladas, ó. Quando você condena a religião do outro, você deixa de praticar a sua. Ou seja, quando você discrimina, quando você age de forma preconceituosa com a religião do outro, você deixa de praticar a sua, tá? Porque independentemente da sua religião, tem que haver respeito entre todos. Primeiro ponto. Retornando aqui, de fato, o que é a religiosidade, eu quero que vocês compreendam essa palavra hoje, tá? Religiosidade significa a qualidade do indivíduo que possui disposição ou tendência para refletir sobre os aspectos da atividade religiosa, seja qual for a religião. Então, retornamos àquilo que eu tinha falado para vocês. É o fato de você compreender, é o fato de você ter uma tendência, uma disposição de refletir sobre o aspecto de uma atividade religiosa, de uma religião, de um preceito religioso, seja qual for a religião. Então, vamos pensar. Um exemplo, se eu sou da religião católica, se eu sou da religião cristã, de acordo com a religiosidade, me permite, né, ou me permite a disposição de eu compreender a religião do candomblé, de eu compreender a religião budista, de eu compreender a religião muçulmana, e assim sucessivamente. O fato de eu buscar compreender a religião do outro não significa que eu vou deixar de seguir a minha, não significa que eu estou agindo de forma errada, de forma errônea com a minha religião. Não. Significa que eu vou ter um conhecimento a mais sobre as diversas manifestações religiosas que se diferem da minha. Não significa também que a sua religião é superior à do outro. Pelo contrário, tanto a questão da cultura como também a questão da religião não se trabalha
é a questão de superioridade. Superioridade é algo que não é bem visto dentro das religiões. A religião X é superior a isso. Não, não existe. Pode-se haver aí que uma religião possui mais fiéis do que outras, né? Ou seja, possui mais predominância. As pessoas aderem mais do que outras, tá? Se tratando de quantitativo de seguidores. É algo diferente do que dizer que minha religião é melhor do que a do outro. Não. Se trata de que são manifestações, preceitos, preces, doutrinas que se manifestam diferente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, religiosidade, ela aborda os sentimentos religiosos e a tendência que o indivíduo tem no que se refere às coisas sagradas. É claro, né, que quando se trata de religiosidade, além de refletir, trabalha também com sentimentos religiosos. De quem? Do indivíduo, entre o indivíduo e o sagrado. Então, o que vai ligar o indivíduo e o sagrado é a religiosidade, tá? Lembrando que religião é algo diferente. Religiosidade é outro significado. Religião, né, na verdade, são diversos grupos que se auto-intitula de acordo com seus respectivos preceitos religiosos, como, por exemplo, o catolicismo, como, por exemplo, a religião evangélica, alguns auto-intitulam como protestante, né? A religião adventista, budismo, judaísmo, são exemplos de religiões. Mas o que me permite estudar essas religiões? A religiosidade, tá? Como se desenvolve a religião de cada uma, né? Ou seja, de cada manifestação religiosa, de como se desenvolve, de como ocorre essa manifestação. Então, eu vou estudar por meio da religiosidade. Não esqueça dessa palavrinha, tá? Normalmente, a religiosidade consiste em uma série de ações que tem como objetivo a reflexão dos valores éticos que apresentam algum teor teórico. Então, dentro dessas religiões, eu vou estudar ali alguns teor teóricos, uma reflexão de como surgiu, quais são seus preceitos, como as religiões, elas influenciam no nosso dia a dia, né? Seja na tomada de decisão, na tomada de escolha, e assim sucessivamente. Vamos lá. Agora vamos partir para a festa junina. Vocês entenderam que primeiro a minha preocupação aqui com vocês é trabalhar sobre religiosidade. Agora vamos entender um pouquinho sobre festa junina, para depois juntar os dois e formar o nosso objetivo, tá? Então, festa junina, origem e tradição. Comemorar o mês de junho é um hábito antigo em várias partes do mundo e foi trazido para o Brasil pelos colonizadores portugueses. Para além das brincadeiras e comidas típicas, como canjica, pamonha, arroz doce, a comemoração da festa junina é uma tradição da Igreja Católica, no qual celebramos, ou seja, no qual são celebrados Santo Antônio, São João Batista e São Pedro. Por isso, o período é tão especial e lembrado em todo o nosso país, pois reúne a fé com o festejo popular. Mesmo aqueles que não conseguem a religião, mesmo que aqueles que não seguem a religião, acabam aproveitando a tradição e caprichando nos pedidos e simpatias desse período. Olha só, pessoal. Aqui está dizendo sobre a importância das festas juninas, que eu tenho certeza, né, que vocês já têm o conhecimento, que é comemorado em todo o Brasil, inclusive na Paraíba é comemorado o maior São João do Brasil, né, que reúne aproximadamente de 2 a 3 milhões de turistas, né, de pessoas nos eventos, na Paraíba, especificamente na cidade de Campina Grande, tá? Então, durante um certo tempo da história, pessoal, essas festas, elas estavam ligadas, sim, aos preceitos do cristianismo, especificamente da Igreja Católica. Porém, com o passar do tempo, né, essa manifestação religiosa dos santos juninos foi ganhando novos elementos. E a partir do momento que foi ganhando novos elementos, hoje nós temos, né, quando se fala de festa junina, nós temos ali a presença da questão religiosa, vista nas manifestações religiosas do Santo Antônio, São João e São Pedro, é algo religioso, mas dentro desse aspecto também nós temos aí o quê? As festas populares. Então,
quando se trata no mês de junho, nós temos dois campos. O profano, que é justamente a cultura popular, e temos também o sagrado, o mundo profano e o mundo sagrado. A junção desses dois grupos, a junção desses dois mundos é que forma aí a cultura junina. Então, basicamente, hoje é quase impossível separar o que de fato é junino e o que de fato é aí a questão religiosa. Por isso, muitos, independentemente de sua religião, acabam também usufruindo e aproveitando esse contexto, né, esse momento que envolve não somente a questão da tradição religiosa, mas envolve também, né, uma cultura popular que foi passada de geração em geração por meio da oralidade. Quais eram os objetivos dessa festa lá no passado? Vocês vão perceber que a aula de hoje sempre está retornando lá ao passado, tá? Porque percebendo como essas transformações modificaram o que era religioso e passou a ser agora popular. Quais eram os objetivos das festas juninas, né? Da questão da santidade no passado? As festas ocorriam para pedir aos deuses a fertilidade da terra e garantir boas colheitas nos meses seguintes. Com a expansão do cristianismo, elas foram ganhando novo significado e nova roupagem. Com o avanço do cristianismo, a igreja incorporou a tradição no século VI, os ritos do solstício. Em 21 de junho, passaram para o dia do nascimento de São João Batista, em 24 de junho. Mais tarde, no século XIII, foram incluídas no calendário litúrgico as datas comemorativas de Santo Antônio e São Pedro. O que é que esse trecho vem trazer aqui para nós hoje? O seguinte ponto, que as festas, elas não pertenciam ao calendário cristão, não pertenciam à questão da igreja em si. Eram festas comuns que eram feitas para pedir aos deuses, olha a palavra, deuses, né, uma religião politeísta, para pedir aos deuses a fertilidade da terra, as colheitas, né, portanto que normalmente as pessoas fazem o plantio do milho no mês de março, tá? E tem a crença, né, de pedir, né, ao Deus, ao divino, né, fertilidade da terra para uma melhor produção da colheita, tá? Então, naquele período lá, não existia aí os santos juninos no mês junino, porque ali a festa junina era algo que não estava ligado à religião cristã, que não estava ligado à religião católica. Porém, né, já como a festa era bem vista e era praticada por muitos agricultores, por muitas pessoas que trabalhavam na zona rural, nas roças, né, nos campos, diante disso, da grande expansão e da grande representação das festas juninas, a igreja, né, naquele período, de certa forma, como uma estratégia, foi incorporando aos poucos essa festa popular, trazendo para o contexto religioso, tá? E aos poucos foi incorporando. Então, o que era São João Batista, aliás, né? Aí tem São João Batista, ou seja, que foi entendido ali, celebrar no dia 24, Santo Antônio no dia 13 e São Pedro no dia 29. 3 santos, então ficou santos juninos. Quais são os santos juninos? São João, São Pedro, Santo Antônio, na verdade em ordem, Santo Antônio, 13, São João e São Pedro. Pessoal, a palavra aqui, dia do solstício, significa, aí é a transição do inverno para o verão, tá? Então, aí era o que marcava o início da colheita, ok? E correspondia ao mês de junho. Então, vamos lá para esse contexto aqui. A festa de São João em todo o Nordeste é uma síntese da mistura entre o sagrado e o profano, como eu falei nesse instante para vocês. Lembra? O sagrado tem o viés religioso ali, mas só que ao mesmo tempo tem ali uma cultura profana. O que é uma cultura profana? É uma cultura que não se encaixa também aos preceitos religiosos. Vocês conseguem entender essa dimensão, pessoal? É algo sagrado, tem elemento sagrado nas festas juninas, mas só que ao mesmo tempo
tem coisas que não é sagradas. E essas coisas que não são sagradas são entendidas como profanas, de acordo com os preceitos religiosos. Então, a festa de São João em todo o Nordeste é uma síntese da mistura entre o sagrado e o profano, e demonstra a incorporação de diferentes referências dentro da miscigenada cultura brasileira. A festa de São João é celebrada de diversas maneiras, dependendo da região do país. Então, a gente sabe que a região Nordeste hoje é a pioneira nas festas juninas. Trago aqui destaque para a Paraíba, como já falei para vocês, especificamente em João Pessoa e, sobretudo, na cidade de Campina Grande, tá? Temos também a Bahia, Sergipe, todos os estados que compõem a região Nordeste, tá? São referência na cultura brasileira, nas festas juninas. Mas eu destaquei sobretudo a Paraíba, né, que é onde reúne onde se concentra mais a cultura junina, especificamente, mais uma vez, na cidade de Campina Grande, tá? Alguns costumes, como conhecemos, vêm da Europa e foram introduzidos no Brasil pelos portugueses. A origem, entretanto, explica a historiadora Maria Dagmar Ribeiro, data das primeiras civilizações. Os persas, os incas, entre outros povos, já festejavam este mês, e com a chegada do cristianismo, a Igreja Católica introduziu a figura do São João, o primeiro dos santos a ser celebrados em junho. Então, olha aqui, vejam só, para vocês não confundirem. As festas juninas, ela não é de origem brasileira. Ela é de origem europeia, que foi trazido para o Brasil no período da colonização, especificamente pela União Ibérica. Que União Ibérica é essa? Pelo Portugal e pela Espanha. Então, segundo a historiadora Maria Dagmar Ribeiro, ela vai dizer que nas civilizações persas, nas civilizações incas, haviam também ali a figura, alguns elementos juninos, tá? Lembrando que os persas, qual continente? Africano, mas também os incas eram no continente da América. Então, veja só, os persas, os incas, entre outros povos, já festejavam este mês e com a chegada do cristianismo. Então, antes da chegada do cristianismo, eles já celebravam aí alguns pontos juninos, mas não como nós entendemos agora, ok? Que aos poucos foi introduzindo ali a figura do São João, o primeiro santo a ser celebrado. Então, São João era o primeiro santo, porém, com as mudanças e as transformações que ocorreram, não é mais o primeiro santo, a gente sabe que é o segundo, o primeiro agora é Santo Antônio, tá? E aqui são os santos que eu estou se referindo, né, quando eu falo, pessoal, a religiosidade junina, estou se referindo aos preceitos do cristianismo, né, da religião cristã, especificamente aí das doutrinas do catolicismo. Então, nós temos Santo Antônio, dia 13 de junho, São João, dia 24 de junho, né, que muitos aí comemoram São João no dia 23, mas só que, na verdade, dia 23 é a véspera, e São Pedro, que é dia 29, né, que encerra o período junino, né, pessoal? E aí vem o julho, enfim, vai. E agora nós vamos para a nossa atividade de hoje, tá? Aqui está uma atividade básica, não está difícil. Eu espero mais uma vez que vocês respondam a atividade, que vocês enviem a atividade para o seu professor de religião, porque ele está à espera para a correção. Tire uma foto assim, visível, pessoal, para poder facilitar na leitura, tá? Se você, quando for copiar a resposta, quando for responder, fosse mesmo lápis, ou se você pode fazer as respostas, né, de uma cor e as perguntas de outra cor de caneta, justamente para facilitar aí na hora que o professor vai fazer a correção da atividade, tá bom? E agora vamos lá para a nossa atividade. Agora você já pode fazer a atividade. São três questões super fáceis. Primeiro, o que significa a palavra religiosidade? Eu coloquei aqui para vocês já no início da aula, eu comecei falando sobre a importância dessa palavra. Por que é importante essa palavra? Primeiro, a palavra religiosidade, ela se torna importante
porque é uma forma do indivíduo refletir sobre as diversas manifestações religiosas, entendendo os preceitos, as preces, os ritos, né, e a história de cada religião. Inclusive, já falei o que é, agora a sua importância também já falei. Questão 2. Qual a importância de salvaguardarmos as manifestações religiosas? Pessoal, a palavra salvaguardarmos significa preservar, tá? Qual a importância de preservar as manifestações religiosas? Por que é importante? A gente sabe que, a partir do momento que a gente preserva as manifestações religiosas, independentemente das quais seja, a gente consegue ali manter a história e a cultura dos nossos antepassados, possibilitando para que gerações futuras também tenham acesso a esses ensinamentos e a esses saberes. E o terceiro, use a criatividade e elabore um mapa mental sobre as manifestações religiosas que ocorrem no período junino, tá? Essa também aqui ela é mais prática. Ah, professor, o que é necessariamente um mapa mental? São aquelas caixinhas que você coloca de forma aleatória. E dentro daquelas caixinhas vem ali os termos, caso vocês queiram pintar, vocês podem pintar. Então, por exemplo, né, na caixinha do meio, vocês vão colocar o quê? Manifestações religiosas. Aí puxa o tracinho para cima, aí bota outra caixinha. Ali você vai colocar uma outra palavra que está ligada à manifestação religiosa. Puxa outro tracinho para o lado, vai colocar outra palavra, né, que está relacionada à manifestação religiosa. Tudo aquilo que a gente trabalhou na aula de hoje, vocês vão montar aí esse mapa mental sobre a questão das manifestações religiosas. Ah, professor, então eu posso colocar, por exemplo, o nome dos santos? Pode. Você vai colocar manifestações religiosas, festejo junino, São João, São Pedro, Santo Antônio. Você pode colocar alguns elementos que eu apresentei aqui, pode colocar a região Nordeste, a questão do objetivo. Você não precisa copiar esse trecho todo, você não precisa copiar, fazer um textão dentro de uma caixinha. Você pode colocar apenas algumas palavras que são importantes, e a partir do momento que você vê aquela palavra dentro daquela caixinha, você já consegue ter um significado, já significa que você consegue ali entender sobre o que se trata aquele mapa mental, tá? Vocês podem pintar, vocês podem criar atividade, vocês podem ficar à vontade para usar a criatividade, ok, pessoal? Do mais, eu espero vocês com a atividade, ok? Sobre a questão do conteúdo, vocês perceberam que aqui focou mais em algo religioso, é esse o objetivo real, focar em entender o que é as festas juninas e o dentro das festas juninas, como a religiosidade ela está presente, ou seja, quais são as suas relações. É esse o nosso objetivo da aula de hoje, tá? Mas entender que, independentemente de sua religião, se trata de uma cultura popular e, ao mesmo tempo, se trata de uma cultura religiosa ligado ali ao cristianismo, especificamente ao catolicismo, tá? Então, a religiosidade, ela permite isso, interligar o eu, ou seja, a pessoa, a um preceito religioso. Então, esse canal que dá acesso é entendido, né, como uma reflexão de religiosidade. Então, marquem essa palavra, assimile essa palavra no conhecimento de vocês. Então, um exemplo prático sobre religiosidade. Então, vamos pensar que você é de uma religião X, mas só que, às vezes, você tem um colega que é da religião Y, e esse colega, ele te apresenta a cultura dele, ele te apresenta a religião dele, você entende a religião dele, você compreende a religião dele, você respeita a religião dele, você debate sobre a religião dele, debate positivo, você faz uma reflexão, uma discussão muito importante sobre a religião dele. Então, ali você está praticando a religiosidade, tá? Porque você está gerando ali uma tendência, você está gerando ali uma reflexão, onde o respeito é o maior elemento, ok? Onde um não está agredindo o outro de forma verbal, né? Porque quando um passa a agredir o outro de forma verbal, se tratando de religião, aí sim temos ali uma intolerância religiosa. E tanto sempre que já está, inclusive, até repetitivo, mas eu reforço mais uma vez, né? Religião,
com intolerância religiosa, não dá certo, tá, pessoal? Se você quer, de fato, compreender o que é uma religião, como ela se manifesta, qual a sua relação com o nosso dia a dia, a gente tem que desconstruir muitas imagens que estão na nossa mente, muitas imagens que a gente vê no nosso dia a dia, né? Muitas falácias, muita generalização. Os meios de comunicação, às vezes, acabam influenciando. Então, se você quiser, de fato, entender a religião do outro, você tem que desconstruir, você tem que tirar da mente a imagem que você tem sobre aquela religião, tá? Então, você desconstrói a imagem e você passa a construir a partir de sua própria interpretação. Eu não vou esperar que um outro interprete a religião, não. Eu mesmo vou interpretar. A partir do momento que você faz isso, você está construindo aí uma sociedade harmoniosa e, ao mesmo tempo, uma sociedade onde a diversidade e o respeito são preceitos básicos de qualquer religião. Tá, pessoal? E a nossa frase final, claro, a cultura é o maior patrimônio de uma sociedade. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, preparado com muito carinho, uma aula didática, uma aula prática, objetiva, e eu espero vocês, tá? Com um enorme anseio e ansiedade para a próxima aula. Fiquem em paz, fiquem bem e uma ótima semana.